Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do videocast da revista Comunique, o meio de comunicação que aborda empreendedorismo, inovação e desenvolvimento regional. No episódio de hoje nós conversamos com o secretário Júlio Agner, ele que é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Obrigado, secretário, por aceitar o nosso convite. Kleber, é um prazer estar aqui, conversando um pouquinho sobre a cidade, sobre temas aí do setor produtivo, desenvolvimento da nossa região, da nossa cidade também, e estar trazendo para a população aí os últimos acontecimentos aí que a gente tem capitaneado pela cidade. Secretário, hoje quais são os principais serviços para o setor produtivo desenvolvido pela secretaria que o senhor está na liderança? Nós temos ali alguns departamentos vinculados à secretaria, quais sejam. Então nós temos a Agência do Empreendedor, que atende os microempreendedores individuais e também pessoas também que tenham alguma ligação com o Simples, em toda essa trajetória muitas vezes de escalonamento ali que as pessoas fazem. Normalmente quando o empreendedor começa, ele atinge um determinado tamanho, um determinado nível, e ele faz migração então para outros níveis tributários e mais complexos assim, que seria basicamente o Simples ou até mesmo as empresas limitadas. Aí fora a questão do empreendedorismo ali, da Casa do Empreendedor, anexa a ela nós temos também uma parceria junto ao governo estadual, que é junto à Fomento, que é uma agência de desenvolvimento e de fomento financeiro aos negócios aqui no Paraná, tem diversos níveis de atendimento, mas ela tem linhas muito bem aplicáveis ali ao pessoal que é pequeno, o microempreendedor, linhas bastante interessantes porque tem um certo subsídio do governo, então com juros mais baixos. Temos também vinculado a parte do empreendedorismo e que nós estamos ali começando a desenvolver, que é a parte das compras municipais. O que a gente pretende fazer com isso? Trazer esses pequenos empreendedores para que sejam ou prestadores de serviço, ou mesmo que vendam os seus produtos para o órgão municipal e outros órgãos também que estejam sujeitos ali a licitações, enfim, através de um modelo um pouco diferente ali, que seria uma contratação em que, por credenciamento, em que você tem as mesmas, eu diria que a mesma burocracia das licitações convencionais, mas em contrapartida ali você consegue determinar para que esses teus fornecedores sejam municipais, sejam locais. Então o grande interesse da prefeitura é que boa parte dos recursos do orçamento público eles se convertam, ou sejam aplicados em empresas locais aqui do próprio município. Isso a gente tem um ganho porque retém daí a parte financeira aqui no município. Aí fora a questão da Casa do Empreendedor, nós temos a Agência do Trabalhador, que presta um serviço de intermediação de mão de obra entre as empresas e as pessoas que procuram vagas de trabalho, e além de alguns outros serviços ali que nós estamos sujeitos a atender, ali, que é a parte de atender fisicamente as pessoas para pedido de seguro-desemprego, algum imbróglio que a pessoa tem ali em relação ao seu encaminhamento nesse período em que está sem emprego ou que está procurando seu emprego. E também ali na Agência do Trabalhador, que a gente tem feito bastante, são as parcerias com os S's, principalmente no sentido de qualificação de mão de obra. Então, é uma das demandas grandes que a maioria das empresas tem, os empresários, querem, normalmente existe uma oferta razoável de mão de obra, mas muitas vezes as empresas se deparam com falta de qualificação das pessoas. Então, é uma eu diria que dos nossos objetivos que a gente tem ali bem fixados em mente. A outra também, assim, que é uma coisa que tem funcionado bem ali, são os mutirões de emprego, sabe? Que aí a gente consegue movimentar mais gente, e eu vejo que isso se aplica muito bem em empresas maiores, que normalmente contratam um número maior de trabalhadores, ou vão abrir o seu negócio, ou querem abrir um turno, ou querem abrir uma contratação mesmo que seja temporária, mas aí 6 meses, por aí, o pessoal procura bastante, sabe? Então, seria isso. Temos também ali o nosso apoio na própria secretaria aos distritos industriais, onde
a gente tem o controle, orienta ali os que são os beneficiários dos distritos. Estamos fazendo um trabalho bastante interessante ali nos distritos de revitalização e de uma reorganização dos distritos, né? Tem algumas ocupações que ficaram sujeitas eu diria assim que não foram bem regularizadas ao seu tempo, e a prefeitura agora precisa tomar algumas providências em relação a essa readequação e também na parte de documentação dos próprios usuários dos distritos, né? Então fizemos já um trabalho com a Atalaia, estamos avançando progressivamente, fizemos também um projeto de asfaltamento, de infraestrutura lá, que acredito, né, existe um compromisso com o governo do estado, vamos ver se a gente consegue emplacar isso daí, né, pelo menos no próximo ano aí, né, e a partir daí a gente começa também a melhorar essa parte de infraestrutura dos distritos. Quando a gente fala em empreender no começo, é um período difícil, né, de diversas etapas, né, e desafios. E esses primeiros serviços ofertados pela Secretaria, seja por meio da agência do empreendedor, seja por meio do fomento, ou seja por meio das compras públicas, é um baita do impulso para quem está começando, né? Sim, sim. Também assim serve como apoio, assim, muitas vezes até uma das coisas que nós temos ali na prefeitura é uma certa facilidade para abrir um negócio, né? Então a prefeitura entrou com toda a consultoria do Sebrae nos últimos tempos e as empresas conseguem num tempo rápido ali, se não for nenhuma atividade potencialmente poluidora ou que gere algum tipo de passivo, ela consegue rapidamente abrir seu negócio, né? E tínhamos esquecido de mais um detalhe em relação à alçada ali da nossa secretaria, que é o aeroporto também, né? Que está sob a égide ali da secretaria e que com o término dos voos comerciais aí tem sido bastante discutido. Nós temos conversado bastante com a sociedade civil organizada no sentido de capitanear ideias, né? Fazer uma ação que envolva tanto o setor público quanto privado, na ideia de nós termos aqui um aeroporto maior, um aeroporto mais pujante, tudo para poder consolidar os voos regionais, né? Tivemos esse problema com a Azul aí, né, que acho que é de conhecimento de muita gente, né? A Azul teve seus problemas em relação à continuidade aqui dos voos, principalmente por causa do problema econômico, né? Entrou em recuperação judicial e com isso deu uma enxugada bastante grande na companhia e boa parte dos voos comerciais no Brasil, que principalmente cidades menores, aí eles andaram cortando, né? Principalmente os que eram atendidos pelo ATR, que é esse avião médio deles. E falar de desenvolvimento precisa, né, dessa infraestrutura de logística, né, tanto para parte comercial como também de cargas, né, é importante para o desenvolvimento não só de uma cidade, mas de toda a região. Sim, né? O aeroporto ele é uma ferramenta de desenvolvimento, né? Ele está muito voltado a isso. As pessoas muitas vezes não dimensionam, né? Acham que um aeroporto serve só para atender viagens ou turismo ou viagens a passeio, coisas dessa natureza. Na realidade, o impacto maior é o impacto comercial, né? De você ter aqui uma ferramenta que vai gerar atratividade para abertura de grandes negócios. As companhias vêm, normalmente tem ali os proprietários ou a parte da diretoria, são contratados específicos, né? E esse pessoal muitas vezes se instala baseada na oferta, né, dessas condições aí nas cidades. E além da parte de carga também, que eu acho que é bastante importante. Hoje em dia a gente vê o comércio eletrônico evoluindo bastante, né? E muitas encomendas são pequenas, né? E às vezes de valor agregado alto até, então ela pode se utilizar no transporte aéreo, com certeza dá muito mais agilidade e facilidade aí na entrega das mercadorias, das encomendas, né? E também salientar que esse aeroporto que nós temos aqui em Guarapuava não é um aeroporto exclusivamente de Guarapuava, né? É um aeroporto regional. Nós temos aqui um entorno aí de aproximadamente 400 a 500 mil pessoas que estão sob a influência do aeroporto, né? Que podem vir aqui utilizar os voos para viagens, para os seus negócios, enfim, dos municípios aqui ao nosso entorno. É um movimento, né, com essa notícia do fechamento, do encerramento
dos voos comerciais, que envolve tanto o poder público quanto a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, exemplo, a associação comercial, Sim. outras entidades que estão juntas nesse projeto para que seja retomado o mais rápido possível e também exista os investimentos necessários para o desenvolvimento do aeroporto. Como estão essas discussões? Então, o que nós temos de concreto e o que nós estamos fazendo? Então, essa aproximação com as entidades, né, a SIG, CDL, Sindicato Rural, a FIEP, os sindicatos patronais da indústria, quais sejam ali madeira, de reparação de veículos, a parte de metais também, esses são os principais atores ali. A gente tem trocado ideias, né? Primeiro para tomar uma decisão colegiada, né? Porque as entidades ficam, o setor público normalmente tem aí suas alternâncias ao longo dos anos e com certeza a gente está pensando no aeroporto aqui que sirva a nossa região por bastante tempo, né? Então tem sido de muita importância. Também assim, a agilidade que o setor privado tem, então as entidades entenderam, baseado aqui nesse alinhamento que nós temos do município com o governo do estado, encampar a ideia de patrocinar o projeto, né? Porque senão a prefeitura teria muito tempo, né? É bastante moroso, né? Teríamos que fazer uma licitação, pegar, colocar as exigências técnicas que teríamos ali, etc. Então sempre é bastante moroso e demorado. E como a gente quer aproveitar todo esse alinhamento que o município tem tido com o governo do estado, e o governo do estado tem feito muitos investimentos, né, praticamente em todo o estado, e foi sinalizado que o aeroporto é importante também para o governo do estado, e o prefeito Denilson também pensa da mesma forma, né, ele tem convicção, né, dessa necessidade. Nós temos um aeroporto maior, um aeroporto que atenda aeronaves maiores, e com isso, então, com essa ideia dessa aproximação aí com a iniciativa privada, a solução acontece mais rapidamente, né? Então, houve a contratação de uma empresa privada para fazer a elaboração desse projeto, já está em encaminhamento, né? Até quarta-feira vamos ter aí uma coletiva aí das entidades, juntamente com o poder público, para trazer essa informação para a sociedade, mas dessa forma conseguimos ter mais agilidade e assertividade aí nos próximos passos em relação ao aeroporto. Então é uma discussão que vai além da retomada dos voos, mas sim já de ampliação de todo... Sim, até porque o aeroporto, da maneira como ele está ali construído e os limites operacionais dele, né, ele tá muito voltado ao ATR, que é um avião que cada vez mais está caindo em desuso. Assim. As companhias preferem os jatos médios aí, né, para operar, quais sejam aí o da Embraer aí, o E2, que é um avião de 120 a 150 lugares, aí o 737 também, que é um avião de 140 a 180 lugares, e também os Airbus, aí, os A320, né? Tem um menorzinho do que eles operam, mas também está caindo em desuso. Acho que é uma relação mais de equilíbrio financeiro, né? Hoje em dia as aeronaves avançaram bastante, hoje consomem menos combustível e eles têm que fechar a conta ali. Então a ideia é transportar o custo passageiro ficar um pouco mais baixo do que com os aviões mais antigos ainda. Eles levam muito em conta isso, porque é um setor bastante competitivo, né? As margens são bem apertadas, né? E a gente vê que as companhias aéreas sofreram muito com a questão da pandemia, né? Eu vejo a questão da Azul aí, tenho a impressão que tem uma perspectiva muito positiva de se recuperar aí, né? A gente escuta aí pelo menos, né, nos sites de economia aí, né, que tá sendo bem conduzida aí toda a parte de recuperação, mas eles vão ter que devolver bastante aeronaves, e uma delas aí que eu vi falar que vai ser entregue, né, que foi comentado, é justamente o ATR, esse que opera conosco aqui. E na atual condição que nós temos do aeroporto, nós não conseguimos operar com os jatos médios. Precisamos aumentar um pouco a pista e alargar a pista. Qual que é a perspectiva desse grupo de trabalho? Retoma
os voos comerciais antes de ter esses investimentos ou espera esses investimentos? Como que tá essas discussões? As companhias, nós tivemos um contato bastante intenso com o pessoal da Gol, sabe? Então, eles se demonstraram bastante interesse, talvez até pela... Eu diria que o voo da Azul assim, era um voo bem utilizado, né? Nós tínhamos ali entre 70% e 80% de ocupação, então eu acredito que ele já atingia ali o seu equilíbrio econômico. Mas as companhias daí para operar com esse avião maior, né, com os jatos médios, aí, esses que eu citei, eles pedem algumas condições aí em relação à questão da infraestrutura do aeroporto. Então seria basicamente alargamento, melhoria de pátio, a parte também de segurança, com instalação de alguns equipamentos de aproximação, né, que nós precisamos instalar ali. Então, e o que envolve normalmente quando a gente fala em serviço de infraestrutura aeronáutico, ele é um pouco mais caro, né, mais oneroso. Precisa fazer um planejamento, mas com certeza temos viabilidade aí para a instalação de um bom aeroporto aqui para a nossa região. Então já não está mais na fase de estudo e planejamento, já iniciou essa fase de execução com o início do projeto. Sim, já está bem encaminhado. Já estamos na contratação de sondagem, de topografia, atualização de topografia, porque a aviação ela é bem controlada, ela é bem regulamentada, né? Então precisamos ter estudos muito bem elaborados de obstáculos, capacidade da pista de receber as aeronaves, ela é bem exigente nesse aspecto. E hoje a localização, o terreno ali, tem espaço para receber esses investimentos e ampliações? Nós precisamos ampliar também para alguns lados ali, né? Então estamos em contato ali com os vizinhos ali, tudo para a gente ver a possibilidade de fazer instalação assim para que ele possa atender esses aviões aí. Hoje a secretaria, né, voltando no papel mais abrangente da secretaria, tem muito disso de articulação, né? Ele tem as entregas, os serviços para a população, mas também tem uma grande importância nesse trabalho de articulação entre os parceiros, né? Seja as associações, CDL, as universidades, o próprio poder público, os outros órgãos do poder público, o Sistema S, né? É um trabalho de muitas discussões de planejamentos também, né? Sim, sim. Eu sempre separo um pouco a parte operacional da parte estratégica, que eu chamo essa parte aí de você estar articulando com os demais entes, aí, próprias empresas que têm interesse aqui em Guarapuava. Então, a gente tenta, né, ao máximo possível, gerar atratividade para que esses negócios aconteçam aqui em Guarapuava, né? Então, temos algumas perspectivas muito bacanas para a cidade, né, no sentido de verticalização das cadeias, né? Eu sempre converso com a Ana Klosowski, que é minha companheira ali de secretaria também, que é da área de inovação, que a minha área é uma área que muitas vezes ela tem uma certa abrangência com a Secretaria de Inovação, porque nessa verticalização a gente busca também empresas de cunho um pouco mais tecnológico, com tendências mais inovadoras e tudo mais, mas a gente também não pode esquecer que nós temos na nossa economia aqui algumas cadeias que carecem de verticalização, né? Então, e é isso que a gente quer tentar melhorar ou acelerar, né? Por exemplo, somos grandes produtores de grãos, né? E podemos verticalizar isso no sentido de caminhar para proteína, para outros produtos, né, dessa cadeia que vão agregar muito mais valor, com instalação de indústrias, exportação também desses produtos. Então isso a gente bate bastante porque nós já somos bons, né, nessa parte produtiva. O agronegócio se desenvolveu muito, né? O Brasil é extremamente competitivo, Guarapuava também. Aqui temos, através de bons profissionais, boas empresas, as cooperativas, as universidades que atendem o setor, mas a gente quer dar um impulsionamento através da verticalização, ou seja, produzir produtos mais elaborados, que é mais ou menos o que acontece também na madeira, né? Então, ao invés aí da gente ter uma base florestal grande e produzir ou vender toras para outros municípios, que a gente utilize aqui na região, transforme isso em chapas, transforme isso em molduras, como é o caso
né, da Milpar ali, outras empresas, a Repinho com seus painéis, enfim, temos grandes empresas aqui de madeira laminada, madeira compensada, as indústrias de móveis, né? Que aí você vai agregando valor à cadeia e gerando mais emprego, gerando mais recursos aí para o nosso município. A exemplo de outras regiões do Paraná, né? Sim, Eu sempre falo que a região Centro-Sul ainda tem grandes desafios, né? Guarapuava e entorno, os municípios do entorno, né? A logística não é tão boa, a gente falou do aeroporto, tem sim, a questão de rodovia também, de sim, ferrovia, né? Não tem duplicação agora que, né? A PR tá, sentido norte do Paraná está sendo duplicada. duplicada, 277 ainda é um trecho muito curto de duplicação, né? E as questões ambientais da região Centro-Sul também faz com que os municípios, Guarapuava e em torno, tenham esse desafio no que diz respeito ao crescimento e desenvolvimento, né? Sim, mas ao mesmo tempo, assim, a minha visão é a seguinte: a região nossa aqui do Centro-Sul, talvez até pela baixa densidade demográfica aqui, porque nós temos uma grande área com pouca população, né? Os municípios são mais distantes aqui, né? Nós temos municípios pequenos no nosso entorno, então não temos uma densidade demográfica tão alta quanto o norte, quanto o oeste, ali, a própria região metropolitana. E obviamente que também questões de relevo, né? Então nós temos nosso lado leste aqui ainda tem bastante mata e isso foi bom, né? Se Sim. conservou porque nós podemos explorar vários outros setores aqui, parte de turismo, uma porção de coisas aqui, né? As próprias empresas de base florestal se Sim. utilizam bastante dessa região Erva mata aqui, também. erva mate, que são aplicáveis. Mas se a gente analisar agora, tem alguns dados interessantes, por exemplo, o setor industrial dos últimos 10 anos, né? Então, percentualmente, Guarapuava, até comparado com as principais cidades do estado, foi a cidade que mais cresceu, em termos de. Não nominalmente, né? Porque temos polos industriais muito maiores. Mas assim, entre o que nós tínhamos ao longo de 10 anos, nós evoluímos bastante, né? 260 e tantos por cento assim, de crescimento do valor agregado fiscal, ou seja, que a Secretaria da Fazenda tem sobre o faturamento da cidade no setor industrial. Então é um dado super interessante. E, e assim, nós estamos colhendo também alguns frutos positivos agora, eu vejo, no meu entendimento. Guarapuava demorou um pouquinho aí para consolidar bem o polo universitário, né? Hoje eu digo que um dos grandes atrativos e que culminou com o desenvolvimento também foi justamente a questão do ensino superior, da gente trazer, né, uma migração, as pessoas vêm aqui estudar de outras cidades, de outros estados, e isso, além do consumo direto que a pessoa tem ao longo ali do seu estudo, muitas vezes ela acaba miscigenando, acaba ficando aqui, acaba, né, se tornando um guarapuavano, né, adotando a cidade. Então isso é muito positivo porque quando você tem essa migração em que o cidadão já vem com uma escolaridade mais alta, com terceiro grau, tudo a perspectiva é que você ter melhoria de PIB, melhoria das condições de trabalho, né? Então, Guarapuava está vivendo esse momento e com certeza tem esses pontos muito positivos aqui para ter um futuro brilhante aqui na nossa economia, né? Algumas coisas assim no nível macro a gente acaba vendo, que é a questão, duas coisas basicamente, até a gente tem o nosso entendimento lá pela FIEP, que são setores assim de grande perspectiva de incremento, assim, de melhoria, né? Que é a parte justamente na parte alimentar aí, né? Nós vemos a perspectiva de crescimento ainda de algumas nações, aí principalmente a Ásia, algumas nações da África, que vão demandar vão ter aumento populacional e precisam, né, de alimentos. Então essa parte da segurança alimentar é uma das cadeias aí que Guarapuava tem perspectivas boas de crescimento. E a outra parte é a nossa energia aqui, né? No Brasil aqui nós temos bastante sol, temos recursos hídricos ainda para ser explorados, enfim, vento também. Então a perspectiva do Brasil aí se consolidar como um grande gerador de energia limpa aí, com certeza é bastante positivo, né?
Nós falamos, falando de desenvolvimento, né? Precisa, claro, incentivar e trabalhar o desenvolvimento do setor produtivo, dos CNPJs, mas também você precisa falar da qualificação e da mão de obra para todo esse sistema. E foi lá uma das questões que o secretário apontou lá no início da nossa conversa, que é o papel ali da secretaria, principalmente na agência do trabalhador. Mas eu vejo assim que existe um desafio no momento que o tipo de emprego que o jovem ou com a geração quer também, né? Esse modelo, o modelo tradicional de chão de fábrica, o modelo tradicional de trabalho já não é mais tão atrativo para as pessoas, os jovens que estão ingressando no mercado e até mesmo aqueles que já estão, já não querem mais os mesmos modelos, né? Como enfrentar esse desafio, secretário? Esse desafio eu diria que é um dos grandes, né? Eu diria problemas, né? Porque assim, a oferta do emprego convencional, ele realmente está caindo em desinteresse, né? A população hoje está muito mais ligada a trabalhar com aplicativos, meios eletrônicos, enfim, o próprio comércio, né? Tem mudado bastante. Então, o que nos resta, assim, falando um pouquinho da parte industrial, até porque eu também sou industrial, é você buscar gerar dentro das empresas atratividade para esse perfil, né, de colaborador, né, de trabalhador. Mas ao mesmo tempo a gente vê também que o chão de fábrica tem se transformado, porque as empresas aí têm investido bastante em automação. Então já aquele cidadão assim que entrava basicamente para fazer atividades muito simples, muito repetitivas, hoje ele já tem que ter uma habilidade um pouco maior para operar máquinas, programar máquinas, enfim, isso mudou também e gera também um tipo de emprego que é melhor remunerado. Então, esse equilíbrio, né, entre você ofertar a mão de obra convencional e criar dispositivos para você melhorar as condições é um desafio para as empresas aí, né? E não é algo rápido de ser feito. Não, Como você vai mudar toda a operação ali de uma empresa da noite pro dia só para atrair um novo perfil de colaborador, né? Não é do dia para a noite. Não, sim. A gente até tem conversa muito isso com os empresários e é um dos desafios, né? Então, mas isso passa também por essa questão de você mudar também, né, dentro da empresa os teus processos produtivos para que você consiga abranger, né, atender e gerar interesse para esse público mais jovem, né, que o cara está acostumado a trabalhar com o celular, a usar o celular, enfim, mas carece, ainda algumas atividades carecem assim de pessoas que se propõem a trabalhar, né, no chão de fábrica e com isso até existe nessa concorrência, eu diria que ela é salutar na medida em que as empresas também vão tendo que remunerar melhor um pouco, né, para manter sua planta, manter sua atividade. Eu acho que tem espaço para tudo aí, sabe? Entre você imaginar que a gente tem também muita gente que está vinculado assim ainda aos programas assistenciais aí que estão pendurados e que precisam entrar no mercado de trabalho até para que tenham uma remuneração melhor, mais dignidade até, na medida em que o cidadão sai, por exemplo, de um bolsa e entra para um emprego formal, em que ele é registrado e tudo, ele praticamente triplica a renda dele, né, por CPF ali, né, então ainda é uma grande expectativa, né. Ainda quando a gente fala do setor produtivo local e não só na industrialização ou na produção, né, o setor agro, o setor da indústria, o comércio também vem sofrendo diversos desafios visto aos novos modelos de consumo, né? Eu até essa semana ainda vi uma pesquisa que mais 70% das pessoas hoje consomem pela internet, né? Tanto isso já não é uma realidade só de cidades maiores, mas de médio e até de pequeno porte, né? Hoje você compra, amanhã ou depois já está o produto
na sua casa, né? Então hoje o comércio, principalmente, ele tá nesse processo de ter que se reinventar, mas não é também um processo tão fácil de se reinventar, né? Sim, a minha visão é de que a pandemia acelerou demais. Eu imaginava que esse processo ia ser um processo um pouco mais lento, né, mas que ele iria acontecer porque, além da questão dos meios, ou seja, os softwares, os sites, enfim, terem a necessidade de se desenvolver, que é o que aconteceu aqui no Brasil, a gente tinha muita dificuldade com a logística, né? Mas me impressiona assim, a velocidade com que a logística também se adequou, principalmente durante a pandemia, em que as pessoas, né, mudaram de hábito, né, forçadamente, né, de utilizar mais, por exemplo, para alimentação, usar delivery, para fazer compras, não ir tanto fisicamente aos locais, né, e aprender a mexer com o aplicativo, que é um desafio grande também para todo mundo. Mas vejo que as pessoas avançaram muito rápido, né? Foi um crescimento vertiginoso. E hoje a gente vê, né, que o comércio eletrônico está cada vez mais se consolidando. E a depender assim, do tipo de negócio que você seja dono, proprietário, enfim, e que demande assim, de algum serviço um pouco mais especializado, eu acho que ainda o cidadão tem chance ali. Por isso que eu acho que o comércio em si, de mercadorias prontas, né, acabadas, enfim, que você tem marcas nacionais e tudo, isso é mais difícil. Porque realmente a escala aí de quem vende pela internet, os custos mais baixos, porque não precisa ter ponto comercial, não precisa ter força de vendas, muitas vezes trabalha com venda casada, ou seja, só pega o produto e já repassa imediatamente, sem a necessidade de comprar, de ter o produto em estoque e tudo mais, são vantagens competitivas de quem está no comércio eletrônico. Agora, os serviços já nem tanto, né? Na medida em que você precisa, eu preciso de uma mão de obra aqui para fazer determinadas coisas, tal. Então eu acho que a grande saída está na prestação de serviços. Né? O serviço a interferência... Embora o comércio, né, também esteja aí, né? O serviço é a interferência mais da economia, né? Sim. O serviço, quando a economia não está muito bem, o pessoal desacelera os gastos, né? Sim. Dá uma enxugada, o serviço é o primeiro a cortar. Segura o orçamento ali para não precisar gastar com o serviço. Um setor que aumentou, e foi o que o secretário falou ali, né? A questão da logística se adaptou muito rápido, e a gente vê muita gente que deixaram suas profissões, né? Ou deixaram ali aquele trabalho na indústria, no comércio, para ir prestar serviço, né? Compraram um furgãozinho, um carro fechado ali para fazer entregas. Aplicativos de transporte, também, né? Uber, 99, esse tipo de coisa. Então tá se formando uma geração nova assim, de pequenos empreendedores. E até mesmo eu observo lá na prefeitura, né, o número de MEIs que nós temos aí, mais de 14 mil na cidade. Então você vê que esse modelo realmente da carteira assinada, do chão de fábrica, assim, ele está perdendo um pouco de espaço, até também por conta dessas iniciativas individuais, né, em que o cidadão pega, ele tem coragem ali suficiente para abrir o seu negócio, né? E frente assim, consegue até obter uma remuneração melhor aí, trabalhando autonomamente, assim, né? Recentemente a gente gravou um episódio com o Jonathan, né? Sobre as impressões 3D, né? E a gente comentou sobre isso, né? É uma mini fábrica, né? Uma fábrica de pequeno porte que numa mesa com 3, 4 impressoras que você consegue comprar ali entre 3, 4, 5 mil, né? Você tem uma linha de produção, você tem uma indústria fabricando brindes personalizados, fabricando maquetes, projetos, diversas coisas ali na impressão 3D, né? Então, hoje, você pode ser do setor industrial também com um pequeno espaço e com investimento baixo. O desenvolvimento não tem limites aí, né? A gente acaba vendo que a parte de automação, a parte de desenvolvimento de softwares, de equipamentos eletrônicos, enfim, ele tem avançado uma velocidade imensa, né? Então, muitas atividades convencionais estão se transformando em novas profissões, novos negócios, e o pessoal tem enxergado isso. Então, toda essa estratificação cultural que a gente tinha e econômica, né, no sentido
empresas grandes, empresas médias, que estão ali, são grandes geradores de emprego e tal, está mudando, porque nós temos aí, se pegarmos aí todos esses MEIs aí, que temos aqui na cidade, uma boa parte está inativo, mas assim, se formos somarmos, né, o impacto econômico dá de uma mega indústria, né, ou de várias grandes indústrias, né. É muita gente que está vinculada e que toca o seu negócio a partir daí, né? Voltando ainda a falar do trabalho da Secretaria no que diz respeito ao suporte a quem quer empreender em Guarapuava, o secretário falou inicialmente que está sendo feito um trabalho de regularização, de ajustes ali aos distritos industriais. Tem projetos para construção ou compras de terrenos para a construção de novos distritos? Como que está esse processo? Nós estamos ainda num processo agora, vamos ter uma oficina até capitaneada ali pela FIEP, em que a gente quer abordar junto com as outras entidades ali a questão dos parques industriais. Porque como você comentou, esse modelo antigo aí da concessão, a prefeitura basicamente, o que nós vimos aí outrora, foi pegavam, desapropriavam um terreno maior ou compravam um terreno maior, abria ali ruas ali, muitas vezes sem pavimentação, sem infraestrutura nenhuma, e o cidadão chegava ali e montava o seu negócio, né? Então, infelizmente, a gente vê alguns distritos ainda que, de 20, 30 anos atrás, que estão em péssimas condições. Então, nós precisamos melhorar as condições desses distritos, né? Antes mesmo até de pensar em novos. E até porque boa parte de terrenos assim nos distritos não foram utilizados adequadamente. Existem terrenos baldios assim, que ficaram abandonados e que até para que a gente zele aí pelos recursos públicos, a gente precisa trabalhar isso aí para dar a melhor adequação possível, né? Licitar, ver novos negócios, ofertar para determinados setores aí em que a gente enxergue que existem, né, boas perspectivas para a cidade. É isso que a gente quer fazer. Mas ao mesmo tempo também temos que pensar, né, principalmente esse pessoal de inovação aqui, como a questão do SILA, né, que o pessoal vem aqui, se propõe a ficar aqui temporariamente, né, mas assim com a perspectiva de desenvolver o seu negócio, né, que são, e eu tive até a oportunidade de conhecer toda a experiência lá de Florianópolis, né, com vários centros de tecnologia que eles se desenvolveram ao longo aí de 20, 30 anos, e a gente vê realmente o poder transformador aí da parte de tecnologia, né? Então eu acredito bastante nesse negócio, acho que com certeza traz, né, uma injeção na economia, melhoria nas condições de renda aí do município, das pessoas. Então é bacana, mas assim, o que a gente tem bem nessa parte de fomento através de terrenos, ou mesmo de algumas isenções que a prefeitura tem, está voltado então a desenvolver esses parques assim, com condições, pegando alguns modelos que existem, né, já consolidados, em que o cidadão vai lá, recebe uma infraestrutura já bem mais organizada, bem melhor, assim, e o crivo, né, a seleção por conta do próprio poder público também tem que ser um crivo assim, para ter mais assertiva, né? Pegar empresas realmente que contribuam ali, né, com o desenvolvimento econômico e social da cidade, né? E existe procura? Tem potenciais empresários que vão até a secretaria em procura disso? Ou o secretário é mínimo isso? Tem um pouco de tudo, assim, sabe? Tem um pouco de tudo. Tem algumas empresas maiores que a gente vê que tem um projeto de expansão, que Guarapuava tem bastante interesse pela localização dela, assim, gera bastante interesse, né? Então eu tenho a impressão que com a duplicação aí nos próximos anos se consolide, a gente vai ter um atrativo um pouco melhor, né? Porque assim, a gente vê, por exemplo, alguns locais tipo Campos Gerais ali, né? Que tem ligação com via dupla até o porto, tem uma ligação com o aeroporto importante ali que é Curitiba, com São Paulo também a mesma coisa. Com certeza gera muito mais atratividade que nós que temos mais aqui no centro, né? Mas em contrapartida nós estamos melhor localizados que quem está em Cascavel, está lá em Foz, né? Se a gente for imaginar a proximidade com o nosso grande consumidor aí, que é São Paulo. O estado de São Paulo representa 40% do movimento econômico do país, né? Então
as empresas têm bastante interesse também em estar próximas, ou mesmo com Paranaguá, né? Os portos aqui estão fazendo investimentos, estão melhorando suas condições, então é isso que a gente imagina. Agora, você vai se consolidar em cima disso. Existe também a possibilidade do próprio setor industrial, as cooperativas, que o Sudoeste, o Oeste principalmente, né, muito forte em cooperativas, de centralizar também unidades, né, de trazer mais para o centro do Paraná. Então, com essa infraestrutura, pode ser um atrativo para isso também, senhor? Eu te digo que até as nossas cooperativas aqui têm um grande potencial, aqui, as que nós temos aqui, né? Haja vista Agrária, por exemplo, que é uma grande cooperativa, né, dentro do Paraná aqui, com perspectivas aí de verticalização das suas cadeias, né? Já faz isso, né, com algumas indústrias que eles têm aqui, a questão de rações, os mix de produtos para panificação, a própria maltaria também, né? Então, por que não termos uma fábrica de cerveja aqui, né? De grande porte? Por que não termos, né, já temos indústria de panificação, mas outras tantas aí, né? Já que essas bases, as matérias-primas são feitas aqui, então evoluiu bastante o nosso setor aí, né? Então, a agrária aí também com algumas possibilidades aí, né? A gente tem ouvido algumas conversas e tal de possíveis parcerias com grupos aí que são voltados a gerar fabricação de proteína, então seria muito bacana aí que nós tivéssemos, né? Para a indústria madeireira também tem crescido bastante, né? A perspectiva agora de uma nova fábrica aqui do Grupo Repinho também com bastante geração de emprego, geração de faturamento grande e tal, né? Vai se tornar Guarapuava vai se consolidar como um dos grandes produtores aí também de chapas aqui no Paraná aqui. Secretário, falando ainda de papel também, esqueci de falar de papel, plástico, temos assim, uma boa base industrial aqui. Secretário, nós falamos sobre o potencial setor madeireiro, do número de indústria que tem desse setor aqui, porém esse setor vem numa instabilidade enorme, né? Nos últimos tempos. Sim, tem sofrido. Essa questão do tarifaço aí pegou Guarapuava, alguns municípios do entorno, aqui Bituruna, União da Vitória, a própria região ali próxima a Ponta Grossa também, que tinham produtos, né, voltados a atender o mercado americano. E infelizmente eu não diria, são empresas muito competitivas, produzem produtos bacanas, mas quando, né, todo esse problema se encaminhou aí do tarifaço para a questão política, aí infelizmente sofremos com isso, né? O próprio empresário aí não tem muito o que fazer, né? Acredito que o pessoal vai ter que mudar de mercado, criar novos produtos aí para atender outras demandas aí. Mas o Brasil é bem competitivo, os produtos que nós fazemos aqui são produtos de excelência, né? As chapas e tudo mais tem bom posicionamento em nível de mercado, né? Só o difícil é quando acontece, né, uma situação dessa aí, como foi esse problema do tarifaço, que, sob meu ponto de vista, é uma questão de ideologia política, né, entre um governo e outro, e aí nós, infelizmente, ficamos sujeitos a isso aí, né. Isso aí, obrigado, secretário, por aceitar o convite de estar aqui conversando sobre não só a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas também sobre o potencial de desenvolvimento no nosso município e região. Obrigado, Kleber. Ficamos à disposição. A Prefeitura está à disposição dos nossos empreendedores, das nossas empresas, do pessoal que queira investir. A Secretaria está de portas abertas aí. O nosso prefeito, Denilson Baitala, tem esse compromisso aí com a população da gente acelerar um pouco mais Guarapuava, né? Tornar Guarapuava cada vez mais uma cidade mais pujante, com um PIB geral melhor, né? Melhor colocado no estado, e com certeza vamos entregar isso aí. Obrigado. Obrigado, secretário. Obrigado a você que nos assistiu. Nos acompanhe nas redes sociais. Nos siga aqui no canal do YouTube. Acesse o nosso site www.comuniquerevista.com.br e nos vemos na próxima quarta-feira nesse mesmo horário.